Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Jovem. Para quem não me conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Allan Kardec em Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Então sejam todos bem-vindos para o nosso papo agora de final de tarde, sábado, 18 horas. O sol já se pondo, mas a noite ainda não chegou. E nós estávamos pensando hoje, sábado, ontem, logicamente foi sexta-feira, mas foi uma sexta-feira onde muitos de nós cristãos nos reunimos para refletirmos sobre a morte de Jesus. Uma morte através de uma acusação que ele não merecia, e ele acaba perdendo o corpo físico, porque o espírito é imortal. E eu fiquei pensando com relação à traição, porque como que nós agimos diante de uma traição? Será que nós devemos perdoar? E para quem é jovem, nesse momento, ele pode pensar assim, traição pode vir à cabeça logo o quê? Um relacionamento amoroso, aonde o rapaz ou a moça cometeu uma traição amorosa, mas existem muitas formas de traição. A pessoa pode trair a um amigo, a um companheiro, a um colega de trabalho, trair a própria empresa onde ele trabalha, vendendo segredos daquela empresa para uma empresa concorrente. Então, tantas espécies de traição que ainda existem no nosso planeta, será válido nós perdoarmos alguém que nos trai, que comete às vezes um ato tão perverso? E nós vamos lembrando dessa traição que Jesus sofreu, porque quando Jesus ele se encontrava reunido com seus amigos no Horto das Oliveiras, um daqueles amigos que fazia parte entre os seus discípulos, um dos 12 apóstolos, que foi Judas Iscariotes, traz Jesus. Ele vem com os soldados, aproxima-se de Jesus, dá um beijo no rosto de Jesus como uma senha para mostrar que aquele ali era Jesus, era aquele a quem a população toda daquela região ia atrás para ouvir, para ser curado, para participar daqueles ensinamentos. E Judas, ele traz Jesus, vendendo Jesus de uma certa forma, por 30 moedas. Ele recebe dos sacerdotes do templo 30 moedas para mostrar aonde Jesus estava. E Jesus vai preso. Jesus, diante de Pilatos, ele foi acusado pelos sacerdotes de se dizer como sendo rei. Então, logicamente, que ele se dizendo, sendo rei dos judeus, e Pilatos sendo governador, o que demonstrava? Que Jesus era um revolucionário, que Jesus queria retirar o poder de Pilatos. E nós sabemos, até pela história, que muitos de nós jovens ou não tão jovens estudamos, que naquela época o Império Romano, Roma, dominavam vários países do mundo. E um dos países que era dominado por Roma era aquela região da Palestina, onde Jesus nasceu. Então, logicamente, que Pilatos, que era o responsável por aquela região, não iria se sentir satisfeito com alguém que poderia ser um revolucionário preparando um exército para retirá-lo do poder e dominar. E Jesus é condenado à morte. E nós já sabemos toda essa trajetória, o que acontece com o momento da crucificação de Jesus. Mas nós vamos voltar
a traição? Primeiro, Judas, né? Judas é quem vai e mostra onde Jesus está. E ali Jesus é preso. Mas não é somente Jesus que trai, não é somente Judas que trai a Jesus. Porque aqueles sacerdotes do templo também vão diante de Pilatos e também inventam que Jesus se dizia rei, que Jesus era um revolucionário. Então, Jesus é traído mais uma vez. E, com isso, acaba Pilatos se sentindo numa situação desconfortável e acusa, né, condena Jesus à morte. E nós ficamos assim muito impactados, porque com essa traição de Judas, o próprio Judas depois sentiu um conflito tão grande, tão intenso, que ele se suicida, ele tira a própria vida. Então, no dia seguinte à prisão de Jesus, ele também acaba morrendo, por ele mesmo tirar a sua vida. E nós sabemos que a morte, através do suicídio, é um sofrimento muito grande. Nós nunca devemos tomar esse tipo de atitude. Mas Judas, até hoje, em função da sua traição, ele é visto de uma forma muito triste e muito dolorosa. Então, de acordo com o passar do tempo, aproveitando-se já de outras tradições que já existiam, porque tem um ditado que diz que nada se cria, tudo se copia, essa tradição que já veio anterior a Judas acabou sendo copiada, essa tradição, e essa tradição chegou ao Brasil através dos portugueses e dos espanhóis. Mas em vários países do mundo existe esse tipo de atitude no dia de sábado. E seria o quê? Seria, em alguns lugares, a malhação do Judas, em outros, a queimação de Judas, em outros, a explosão de Judas. E eu fiquei pensando, quando eu era jovem, que eu ainda sou jovem, mas quando eu era bem jovem, aonde eu morava, existia isso, a malhação do Judas. E eu fiquei pensando hoje, será que os jovens da atualidade sabem o que é isso, dependendo de onde eles morem? Talvez não, mas dependendo das cidades aqui do Brasil, do interior, ainda se sabe o que seria o que eu estou falando, essa malhação do Judas. Então, o que ainda se faz atualmente? Se constrói um boneco aqui no Brasil. Em outras partes do mundo, cada um faz a sua maneira. Faz-se um boneco, prende-se ele num lugar alto e a garotada, os adultos, quem for, vão lá e com um pedaço de pau e bate naquele boneco até destruir o boneco. E é uma forma de botar para fora todo o seu instinto ainda primitivo, que muitos de nós possuímos. Então, é uma maneira, muitos colocam o nome de políticos, o nome de técnicos de futebol, o nome de alguém que fez alguma coisa que a pessoa não goste, e aí a população vai lá, ou bota fogo no boneco, ou espanca o boneco, ou explode o boneco, como uma forma de uma catarse, de livrar aquela traição que Judas cometeu com relação a Jesus. Só que a gente tem que pensar, já tem mais de 2000 anos que isso aconteceu. Será que é válido? Será que nós ainda não aprendemos a força do perdão? Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina: Senhor, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo também os meus devedores. E é muito bonito porque Jesus, antes dele
alçar ao mundo espiritual, ele vai até as regiões de sombras e ele recolhe Judas. A primeira pessoa que ele vai buscar para auxiliar é justamente Judas, mostrando como que devemos agir. Mas até hoje, muitos de nós ainda temos essa lembrança de um Judas traidor. E Jesus, de imediato, ele nem perdoa, porque quando nós amamos verdadeiramente, nós nem precisamos perdoar, porque nós não nos sentimos ofendidos. Então Jesus vai às regiões de sombras, recolhe Judas e conduz Judas, para que ele pudesse, o espírito, ser cuidado, ser tratado. E é muito bonito, porque nas obras espíritas nós temos relatos que Judas já quitou os seus débitos. Judas, passaram-se séculos, e Judas vem, reencarna. Agora reencarna não no corpo de homem, reencarna no corpo feminino. E ele reencarna como Joana d'Arc. Joana d'Arc, que foi uma grande, podemos dizer, heroína que defendeu o povo francês contra os ingleses, mas nem o povo, nem os governantes franceses conseguiram compreender Joana d'Arc. E ela acaba sendo aprisionada e acaba morrendo. Mas, com essa última reencarnação, como Joana d'Arc, Judas quita completamente o débito que ele havia adquirido naquela época de Jesus. Que na realidade Judas, ele imaginava que Jesus, sendo preso, ele poderia criar, porque Jesus tinha muito poder. Então ele imaginava que Jesus, sendo preso, iria libertar o povo. Ele iria tomar uma atitude de libertação. E por isso ele resolve entregar Jesus, para que Jesus tomasse uma atitude. Judas ainda apegado à matéria. E Jesus, espírito puro, governador espiritual do nosso planeta, preocupado não com a matéria, preocupado com a evolução dos seus irmãos de humanidade. Porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. Veio ensinar a tolerância, o perdão, a fraternidade, o amor, a todos nos reconhecermos como filhos de Deus. Naquela época, e até há pouco tempo, se a gente for observar, ainda certas regiões do mundo, ainda acontece isso. Mas existiam os escravos, existiam aqueles senhores poderosos, e aí Jesus começa a mostrar que todos eram filhos de Deus, todos deveriam ter os mesmos direitos, não poderia haver separação. Esse é escravo, esse pode, eu posso até tirar a vida dele porque ele me pertence, eu sou dono dele. Então isso que Jesus vem ensinar. Mas Judas, apesar de ter convivido com Jesus durante 3 anos, não conseguiu compreender assim a fundo a mensagem, a essência do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova, aquela notícia diferente, nova, renovadora que Jesus veio ensinar. Então, acaba Judas cometendo aquele ato, um ato impensado, mas que de imediato Jesus o acolhe como um irmão ainda equivocado, e Jesus quita os seus débitos como Joana d'Arc. Quem não conhece a história de Joana d'Arc, aproveitem, pesquisem a história. É uma história muito bonita, é uma história triste, mas é uma história de libertação. E nós vamos terminando o nosso papo jovem, convidando a todos vocês a amanhã, que é o dia de Páscoa,
que é o dia que nós relembramos esse renascimento de Jesus, que nós possamos estar unidos em família e buscando a essência do Evangelho. Não preocupados com os bens materiais, com os ovinhos de Páscoa, porque isso tudo foram criações humanas, mas preocupados o que eu posso fazer para tornar o meu planeta melhor. Então é isso que a gente deve levar de mensagem hoje nos nossos corações e desejando a todos uma noite de muita paz, de muita harmonia e convidando para amanhã, às 9h30 da manhã, o nosso Evangelho no Lar, quando nós vamos falar qual o sentido verdadeiro da Páscoa, o que Jesus espera de nós. Um beijo grande e muita paz a todos.